coração aberto em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus o mais forte que você puder. Glória a Deus. Shalom, igreja. Eu vou ser bem rápida e eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra, amém? Quantos vieram cultuar o Senhor nessa noite? Diga glória a Deus. E eu quero que você não saia mais do seu lugar, amém? Nós já estamos bem avançados no horário, por isso eu preciso que você preste atenção nessa palavra para que você seja edificado, para que a sua casa receba algo do Senhor nessa noite, amém? Por isso está encerrada as nossas idas ao banheiro e ao bebedouro. Glória a Deus! Sabe por quê? Porque lá no meu serviço de manhã, tem dia que eu esqueço, com tanto trabalho, eu não vou no banheiro e nem bebo água. E na igreja, a gente quer ir toda hora beber água e ir no banheiro. Eu não sei o que é isso. Se baixa um negócio aqui na gente, mas eu quero que nesse momento você acalme o seu coração e você preste atenção na palavra do Senhor, amém? Uma professora ensinava uma aula aos alunos do 3º grau. Nesta aula havia uns 10 alunos, todos na faixa de 8 anos. Um dos seus alunos era um menino chamado Felipe. Felipe tinha síndrome de Down. Apesar de aparecer feliz, Felipe mostrava cada vez mais a sua sensibilidade. Ele se sentia diferente dos outros alunos. Se você conhece alguma criança de 8 a 10 anos, você deve perceber que às vezes eles ficam um pouco insensíveis. É justamente nessa idade também que a criança está querendo cada vez mais ser aceita pelos seus amigos. Infelizmente, Felipe, apesar dos esforços da professora, não foi aceito pelos outros meninos. Mesmo assim, a professora fez tudo o que era possível para que Felipe se sentisse parte da turma. Felipe não escolheu ser diferente. Ele não queria ser diferente dos outros alunos, mas ele era. E todos sentiram isso. Essa professora foi bastante criativa. Um ano, durante a Páscoa, ela levou para sua aula 10 ovos plásticos vazios. Cada aluno recebeu um ovo. E o objetivo era que cada aluno saísse ao jardim e procurasse um símbolo de vida, de renovo, de vida nova, um símbolo da Páscoa. Depois eles iriam misturar todos os ovos e abri-los para ver o que tinha dentro. Todos os alunos saíram correndo para achar algo para colocar dentro do seu ovo. Em pouco tempo, todos voltaram e depositaram seus ovos na mesa. Daí a professora começou a abrir os ovos. Ela abriu um e dentro tinha uma flor. Todas as crianças ficaram admiradas. Ela abriu outro e tinha uma borboleta. A professora abriu um 3º ovo, mas não tinha nada dentro. Imediatamente todos começaram a rir e gritar: "Isso não é justo! Que coisa estúpida! Alguém errou!" Quando a professora sentiu alguém puxando a sua blusa, e ela olhou e viu que era Felipe do seu lado. "É meu", disse Felipe, "é meu." As crianças começaram a rir e dizer: "Ah, Felipe, você nunca faz nada certo." E ele disse: eu fiz, disse Felipe, "é o túmulo. O túmulo está vazio." Toda a aula ficou em silêncio, ninguém disse nada. E você pode acreditar, ninguém nunca mais disse a Felipe que ele era estúpido. De repente, Felipe foi aceito pela turma. Naquele mesmo ano, Felipe faleceu. Sua família sabia por muito tempo que ele não iria ter uma vida longa. Muitas coisas estavam erradas com seu pequeno corpo. No final de julho, com uma infecção que qualquer um dos seus amigos teria sobrevivido, Felipe faleceu. Seu velório foi realizado na igreja que seus pais congregavam. No dia do seu velório,
9 crianças de 8 anos de idade foram para a frente da igreja e colocaram em cima do seu caixão um ovo de plástico vazio. Diga comigo, o túmulo está vazio. Diga, ele vive, ele reina e vivo está. Nessa noite eu quero trazer para você uma reflexão. Nós estamos no domingo de Páscoa, amém? E durante todo o dia eu fiquei lendo a palavra e refletindo sobre algumas passagens. Eu confesso para você que eu estou arrependida da forma que eu celebrei a Páscoa até hoje, como cristã. Eu estou envergonhada de como nós cristãos temos celebrado a Páscoa do Senhor. A Bíblia diz que eu quero que você aprenda comigo nessa noite. Essa palavra não é uma palavra do manto. Você não vai girar no manto, não vai descer poder do Espírito, você não vai orar em língua, aqui não vai ter milagre, não adianta. O que Deus quer para as nossas vidas hoje é uma palavra de ensinamento e um discipulado. E na Bíblia nós podemos observar que existiu 2 tipos de Páscoa. Quem sabe disso, diga amém. Você sabia que na Bíblia tem 2 tipos de celebração de Páscoa? E que a Páscoa não foi celebrada a primeira vez como na apresentação que a gente viu. E é justamente essa que a gente sempre lembra. Que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado e ao 3º dia ele ressuscitou, amém? E essa é a nossa Páscoa, foi aí que começou a Páscoa. Mas a palavra nos diz que a instituição da Páscoa foi em Êxodo. A primeira Páscoa celebrada foi em Êxodo. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12, no verso 1 ao 14, diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a todos a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então pegue um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, das quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada, até que pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Coma apressadamente. Esta é a Páscoa do... Versículo 26. Quando seus filhos perguntarem o que esta cerimônia significa para vocês, respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor,
que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Glorifique o nome do Senhor. Essa foi a primeira Páscoa. E o que significa Páscoa? Páscoa no hebraico é Pessá, que significa passagem, que significa passar da morte para a vida, significa passar da escravidão para a liberdade. Páscoa significa passagem. E aqui conta a história do povo hebreu. Todo mundo sabe que o povo hebreu, ele foi levado cativo. O povo hebreu, o povo de Deus, eles foram levados cativos para o Egito. E eles passaram 430 anos sendo escravos, aprisionados, né, sem poder de sonhar. Para mim a escravidão, ela é pior do que a morte. Porque a pessoa morreu. E o escravo, ele morre em vida. Porque ele não tem mais sonho, ele não tem perspectiva, ele não tem nenhum nome, né? Ele é governado, ele é mandado, tudo que ele faz não é dele. Essa é uma das piores mortes, uma morte em vida. Então o povo, a Bíblia nos diz que o povo de Deus passou 430 anos sendo escravo. Até que Deus se lembrou do seu povo e mandou um libertador. Diga glória a Deus. Sabe, às vezes a gente fala do povo hebreu e a gente fala que era um povo desobediente. Quantas vezes, pastor Itamar, a gente já falou, o povo hebreu era rebelde, Deus tirou eles do Egito, né? E eles foram para o deserto ainda lá para atravessar e murmuraram. Era para passar 3 dias e passaram 40 anos. Que povo, né, orgulhoso. Gente, para mim, é um povo muito obediente. Porque um povo passar 430 anos escravo, acreditando apenas em uma promessa que foi liberada sobre a vida deles, que viria um libertador. Isso para mim é algo poderoso. Porque aquele povo, imagina só, 430 anos, Rafaela. Quantas famílias foram constituídas ali, quantas famílias acabaram ali mesmo. Nasceram famílias e se acabaram ali no deserto. Mas a promessa continuava sendo alimentada no coração daquele povo. Imagina só, que povo de fé. Que povo obediente, que trabalhava dia e noite, sofrendo, fazendo tijolos, com serviço braçal, e tudo que eles tinham era uma promessa, que viria o libertador. E a Bíblia nos diz que Deus começou a trazer libertação naquele povo. Deus falou com Moisés lá na passagem com a sarça que pegava fogo e não se queimava. E dali Deus começou a dar comando a Moisés e ele foi de volta ao Egito, ao resgate do seu povo, amém? E a Bíblia diz que Deus começou a dar direção para Moisés ali naquele lugar, né? E a Bíblia diz que ele foi até Faraó, pedir para Faraó libertar aquele povo, liberar aquele povo, e Faraó permanecia com o coração endurecido. E Deus mandou uma praga, 2 pragas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pragas. E no intervalo da 9ª praga para a 10ª, Deus estabeleceu a Páscoa. A Bíblia diz que depois que a 9ª praga aconteceu, e Faraó permaneceu com o coração endurecido, e aí Deus aparece e disse a Arão, tudo que nós lemos aqui, que eles tinham que comemorar a Páscoa. E a Páscoa era o quê? Era uma comemoração da libertação do povo. Mas o povo estava preso. O povo ainda era escravo. Sabe, pastora Carla, é como se Deus falasse assim, tem uma pessoa sua enferma, está na UTI,
Os médicos disseram que não tem jeito, mas eu quero que você faça um culto de adoração, um culto de gratidão pela cura dela. Era isso a Páscoa. Não, mas a pessoa ainda está na UTI, o médico disse que não tem mais jeito, mas Deus falou para você fazer um culto de ação em graça já, agradecendo. Isso foi a celebração da Páscoa. Eles ainda estavam presos, mas a ordenança de Deus para eles foi: façam a comemoração da Páscoa. Celebrem a libertação do povo. Isso é fé. Só vive a Páscoa quem tem fé. Sabe por que o mundo ele não entende a Páscoa? E ele comemora ainda a Páscoa com chocolate, com coelho, com tudo isso que nós vimos nas redes sociais? Porque o mundo ainda não tem a fé que o povo de Deus tem. E se você ainda comemorava até hoje a Páscoa dessa forma, Deus está te trazendo nessa noite aqui para renovar a sua fé diante dele. E sabe o que eu acho interessante? É que esse povo, ele comemorava a Páscoa de uma forma, gente, com muita excelência. Eu fui estudar sobre a comemoração da Páscoa do povo judeu, Paulo, e eu vi que eles passavam mais de 4 horas comemorando a Páscoa. Eles se sentavam naquela mesa, e não era uma mesa como a nossa, era uma mesa sentada no chão, com os pés para trás. E a comemoração da Páscoa não é só igual nós, por isso eu fiquei envergonhada. Os judeus comemoram a Páscoa com excelência, agradecendo a libertação que Deus fez na vida deles. Eles passam 4 horas ali, comendo ervas amargas, para quê? Para lembrar da amargura que eles viveram no Egito e da onde Deus tirou eles. Eles passam 4 horas ali. Eu vi no estudo que eles tomam um pouco do vinho e eles vão adorar, eles vão cantar, eles vão orar, eles vão agradecer, liberar palavras proféticas. Depois eles voltam lá, comem um pedacinho do pão e eles vão celebrar de novo. Então eles passam cerca de 4 horas naquele ritual, celebrando a Páscoa, lembrando de tudo que o povo viveu no Egito, que os antepassados deles viveram como escravo. E eles sentam ali anualmente no dia 14 do mês de Abib, o mês da primavera, para celebrar a Páscoa. Por quê? Porque Deus ordenou que precisaria ser uma celebração perpétua. Foi Deus que instituiu a Páscoa. E os judeus, eles se dedicam a isso. Eu vi uma reportagem que um cara dos Estados Unidos encontrou um judeu lá nos Estados Unidos, porque a gente sabe que os judeus, eles estão espalhados, mas Deus está juntando eles, amém? E o cara do americano falou para eles: como que você faz, sendo judeu, para que os seus filhos, a sua descendência, continue comemorando a Páscoa da forma que tem que ser comemorada, se vocês nem têm casa, vocês nem têm mais o país de vocês, né? Vocês nem falam a linguagem aqui do povo, vocês não têm uns templos para vocês ir, as mesas não são mais daquele tempo. Como que vocês fazem para que esse ensinamento não morra depois de tanto tempo? Sabe o que foi que o judeu disse para o americano? Qual é o dia mais importante para vocês da América? E ele disse, dia 26 de julho, parece, se eu não me engano, que é o dia que foi proclamado a independência da América. Ele disse lá o dia. Aí o judeu perguntou para ele: e o que você faz nesse dia? E ele disse: é feriado. A gente vai para o shopping com as crianças, a gente vai para os parques, né? Os pais não trabalham, a gente vai passear, vai brincar, leva eles para comer picolé, aproveita o dia, de noite pede uma pizza. Aí ele falou: sabe por que os meus filhos não esquecem da Páscoa? Não, aí o americano fala assim: é feriado porque é o dia mais importante para a gente da América. É o dia da nossa independência. E eles comemoram assim, comendo pizza. E o judeu disse: sabe por que meus filhos
celebram a Páscoa e nunca esqueceram, mesmo passando tantos anos, porque no dia da Páscoa eu sento com eles e ensino o que é a Páscoa. Eu sento com eles e celebro o dia mais importante da nossa história, que foi o dia que Deus nos tirou do Egito. Sabe por que os judeus comemoram a Páscoa e todas as pessoas lá, as crianças sabem? Porque são ensinadas e reverenciam esse dia tão importante. O americano disse que o dia mais importante era aquele para os americanos, mas os filhos dele não sabem da história. O filho dele não sabe porque aquele dia é o dia mais importante. E será que os nossos filhos sabem hoje que hoje é o dia mais importante para nós cristãos? Como você comemorou esse dia hoje? Eu fiquei envergonhada, porque hoje é Páscoa, estou de folga, eu tenho um monte de dia de folga. E tudo que eu queria hoje era ir para beber, levar a Lia para brincar, ir para o shopping, comer pizza, não estou nem aí para nada. Mas hoje é Páscoa. Hoje é o dia que nós precisamos prestar culto ao Senhor, pela libertação que Ele fez nas nossas vidas. A gente fala tanto da cruz, do sepulcro vazio, do trono que está cheio, mas será que nós temos dado reverência a esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? O que a Páscoa foi para você hoje? Será que nós gastamos pelo menos 4 horas, 2 horas e meia, metade dos judeus, honrando ao Senhor, chorando e agradecendo pela libertação que Ele fez na nossa vida? Essa foi a Páscoa dos judeus, essa foi a primeira Páscoa. E a Bíblia diz que eles celebram até hoje. Com o passar dos anos, dos dias, teve algumas mudanças na Páscoa, na celebração. Aqui eles celebravam em casa. A Bíblia conta lá em Crônicas, no reinado do rei Ezequias, que eles já celebravam a Páscoa no templo. Eles já iam para o templo celebrar. Mas era do mesmo jeito. Pegava o cordeiro primeiro, sem mácula, matava, comiam a família. O que sobrava eles queimavam e passavam horas e horas ali celebrando ao Senhor. Só que a Bíblia também nos conta sobre a Páscoa que hoje nós devemos celebrar. Que até se você for ler, você vai ver que existe a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos. A nossa Páscoa é diferente. Por que é diferente? Porque nós começamos a viver uma nova Páscoa no Novo Testamento, amém? Essa foi a Páscoa celebrada no Antigo Testamento. Mas existe o Novo Testamento, que é quando Jesus veio. E é essa Páscoa que nós devemos celebrar. Abra sua Bíblia comigo em Marcos 14. Verso 12. Diz o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, amém? Eles estavam aqui para celebrar aquela Páscoa que nós ouvimos agora. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: entre na cidade, e um homem com um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. E digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o salão dos hóspedes, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Amém? 14, 22. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graça, partiu e os deu aos seus discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Pode passar. Em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos. Todos beberam dele.
Então lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Diga glória a Deus. Mais o 25 e o 26. Em verdade lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte da Oliveira. Amém? A passagem que nós acabamos de ler diz que eles iam celebrar a Páscoa. A Páscoa que foi ordenada por Deus. Amém? Chegou o dia deles celebrar. Então Jesus também celebrava essa Páscoa. Eles estavam procurando um lugar para eles ir organizar, pegar o cordeiro que foi instituído por Deus, né, imolar e fazer todo o banquete ali que precisaria fazer para celebrar a Páscoa. E nesse momento ali, Deus instituiu uma nova Páscoa, uma nova celebração da Páscoa. Porque no Velho Testamento precisava daquele cordeiro, do sangue daquele cordeiro passado nos umbrais das portas, como sacrifício para que a morte não alcançasse aquelas famílias. Mas aqui no Novo Testamento, não precisaria mais matar cordeiro anualmente, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se entregou no meu favor e a seu favor. Você pode glorificar a Deus? Naquele momento, então a Páscoa ela teve vários ressignificados durante a história. Mas agora no Novo Testamento, nesse episódio, foi instituído a Páscoa que será celebrada até a volta de Jesus. E essa é a Páscoa que nós devemos celebrar. Mas isso não nos tira o coração de adoração que nós precisamos ter com relação à Páscoa. A Páscoa não é só um momento de reflexão. A Páscoa não é só aquele momento de você cantar que Ele vive e eu posso crer no amanhã. A Páscoa é um momento de você refletir se realmente você está liberto ou não. Porque a Páscoa se resume em libertação. Sabe o que Deus falou comigo hoje à tarde? É que só celebra a Páscoa quem é liberto. Não desce em quem não é liberto a Páscoa. Só celebra a Páscoa quem é liberto. Não tem como, Doce Marcelo, uma pessoa que não é liberta, que não experimentou o sacrifício da cruz, que foi resgatado, que foi justificado, que foi perdoado, ele nunca vai celebrar a Páscoa da forma que ela tem que ser celebrada. Uma pessoa não consegue compreender o sentido da Páscoa se ela não tiver um encontro com Jesus. Hoje, essas pessoas que estão chegando desse encontro nunca mais passarão a Páscoa da mesma forma que elas passavam antes. Porque hoje elas entendem o significado de o que é ser curado. Hoje elas sabem o que é ser liberto. Hoje elas sabem o que é ser verdadeiramente perdoado. A Páscoa é para quem é liberto. Ainda que no ambiente você esteja preso, mas quem tem a mente liberta, ela vive a Páscoa. Porque aquele povo judeu ainda não tinha saído do Egito, mas eles celebraram, porque a visão que eles tinham da promessa trazia libertação sobre a vida deles. Não era o ambiente que eles estavam, mas era a certeza que viria um libertador sobre a vida deles. E por isso eles celebraram a Páscoa naquele dia. Jesus morreu e ressuscitou para que eu e você sejamos livres do pecado. Mas não só do pecado. Jesus quer que você seja livre dessa angústia. Jesus quer que você seja livre dessa opressão. Jesus quer que você seja livre dessa acusação, dessa tristeza, dessas doenças, dessa enfermidade.
Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós precisamos entender e viver isso, igreja. A Páscoa só faz sentido para mim e para você se nós dermos o real valor ao sacrifício que Jesus fez naquela cruz. E você que é livre, você precisa celebrar. Que igreja livre é essa que não celebra na Páscoa, que não dá glória a Deus, que não festeja, que não dá aleluia? Que libertação é essa? Se você vê o povo judeu, como eles adoram o Senhor, como eles têm reverência à presença do Senhor. Às vezes a gente fala que são religiosos, mas quem dera que nós fôssemos uma igreja religiosa como eles, que não negocia o horário de orar, de estar no muro, de estar lendo a palavra, de estar ensinando para os filhos o princípio. Quem dera se nós tivéssemos essa religião toda. Realmente nós viveríamos o sentido verdadeiro da Páscoa. E eu quero dizer para você nessa noite que Jesus morreu na cruz para que você tivesse acesso ao Pai. Jesus morreu na cruz para você ter uma vida que você sempre desejou. Jesus morreu na cruz para você ter uma vida abundante, mesmo sendo um forasteiro, mesmo sendo um fora da lei, mesmo sendo uma pessoa esquecida pela sociedade. Em Jesus você tem um futuro de vitória e você tem vida eterna. Mais do que redenção, perdão e uma vida eterna que Jesus tem para nós. Ele morreu naquela cruz para que hoje você tenha uma vida e vida em abundância. Uma vida em abundância é você ter dias de paz. Uma vida em abundância é você não ter escassez. Ou mesmo que tenha, você sabe que amanhã a provisão vai chegar na sua casa. Sabe quem pode fazer isso? Só Jesus. Só Jesus pode fazer isso na sua vida. E a Páscoa, ela é uma festa de celebração. Ela é uma festa de alegria. Ela não é uma festa de tristeza. Às vezes, já vi muitas pregações no dia de Páscoa colocar a música do Getsemane e o vídeo. E a igreja toda chora e baba e se emociona. Mas o que Deus me disse nesse dia é que Ele não queria uma igreja emocionada. Ele queria uma igreja que verdadeiramente celebrasse a libertação que já foi liberada sobre a vida dela. Eu não vim nessa noite para você se emocionar, porque o meu Jesus sofreu, apanhou, foi para a cruz, foi para o túmulo, ressuscitou para você ter vida. Não. O meu Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não é um coitado. Tudo que Ele fez naquela cruz não foi por obrigação, foi por amor. Ele fez com consciência, Ele fez com decisão. Quando Ele se entregou naquela cruz, Ele não estava lá porque o Pai tinha mandado e Ele estava indo obedecer, zangado. Não, Ele foi decidido a morrer por amor a mim e a você.